Então vamos lá, meninas. Essa daqui é a Nicole Pontes, consultora Mary Kay. Oi. Nicole já tá com a pele lavada e hidratada. E qual o primeiro passo para nós iniciarmos nossa make? A aplicação do nosso primer, tá? O primer serve para quê? Para preparar a pele, selar os poros e fazer com que a nossa maquiagem ela fique com um acabamento mais bonito, tá? Então, vou aplicar aqui o primer. Vou fazer a maquiagem da Nicole somente numa parte do rosto, para vocês verem a diferença de uma pele maquiada e uma pele sem a maquiagem. Agora, nós vamos aplicar o corretivo. O corretivo que eu vou usar na Mary Kay, na Nicole, é o corretivo novo, tá? É o na tonalidade pêssego. Abre o olho e olha pra cima, isso. Qual a função do corretivo? Disfarçar imperfeições e olheiras, né? Tirar o ar de cansaço, usando sempre o dedinho da beleza. Porque esse dedinho a gente tem menos força, né? E aí a gente não prejudica a pele da região da área dos olhos. Então a gente aplica uma camada, fazendo um Vzinho. Pode entrar aqui um pouquinho, não tem problema. Quase a gente não tem, né? Todo mundo dorme tão bem, não tem nada pra fazer na vida. É isso aí. Então, vejam só. A pele só com corretivo já dá uma bela de uma diferença e o rosto sem o corretivo do outro lado, tá? Essa é a ideia, é fazer com que vocês entendam e vejam a diferença do poder de uma maquiagem na pele, né, de nós mulheres. Agora eu vou aplicar a base, tá? Vou preparar a pele dela, para depois nós colocarmos as cores e começarmos a trabalhar o restante do rosto, que é os olhos, as bochechas, enfim, tá? Então, assim como o primer, nós aplicamos a base no crescimento do pelo, sempre de forma faseada, tá? Então, eu vou primeiro aplicar aqui na testa da Nicole, espalhar. Tá? Então, assim, eu faço por partes, né? Por quê? Porque a nossa base é uma base de secagem rápida, ela tem argila, né? Então, a argila, ela deixa com que a pele fique bem sequinha. Então, a gente passa o quê? De forma faseada. Porque se a gente fazia aqui, 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 quando você chegaria aqui embaixo para poder fazer o acabamento com o pincel, a base já vai estar seca. E eu uso esse pincel aqui, ó, que é o Língua de Gato, tá? Que é o pincel para base da Mary Kay. Eu sempre costumo dizer para as meninas, para quando venderem base para as nossas clientes, não deixarem de oferecer e de mostrar o benefício do pincel, porque uma base aplicada com o pincel, o acabamento fica muito mais bonito, né? Sem comparação. E quem já fez aula de make comigo, né, ou com qualquer outra oportunidade com outra pessoa, sabe a diferença que fica uma aplicação de base com pincel e sem o pincel. Então, quem usa o pincel uma vez não quer saber mais de aplicar base com os dedos. Então, a gente aplica aqui até a curvinha, tá? Pra poder ficar. Agora, eu vou fazer a sobrancelha da Nicole com a sombra Expresso, que é essa sombra aqui, ó. Essa daqui, ó. Essa sombra, geralmente, nós usamos ela para fazer a sobrancelha. Também tem a oportunidade de usar o lápis, né? O lápis para as sobrancelhas, que nós temos em 2 tonalidades. Mas eu gosto de usar essa sombra aqui com esse pincel Duo. Esse pincel aqui é fantástico, porque nos dá a possibilidade de usar ele para várias coisas, né? Fazer o traço do côncavo,
aplicar delineador em gel, aplicar também com a sombra preta no lugar do lápis preto nos olhos e também ajuda também para colocar a sombra na sobrancelha, né? A sombra expressa no caso, tá? Então, assim, eu sou adepta a usar a sombra expresso, eu acho que fica um acabamento muito mais natural, menos marcado. E eu uso esse ladinho aqui, ó, pra pentear a sobrancelha ou tirar excesso se for necessário. Olha só que diferença. Agora eu vou para os olhos. Vamos fazer uma sombra em 3D, ok? Então, eu vou utilizar 4 sombras aqui. Eu vou utilizar a Coal, que é a preta, a Cinnabar, que é essa marrom escura aqui, a Crystalline e essa Fresh, essa Crush Fresh. Então, com esse pincel aqui, que é o pincel chanfrado, tá? Eu uso pra quê? Pra fazer a marcação aqui do côncavo. Abre o olho, por favor. Abre o olho, isso. Então, onde que eu tenho que fazer o traço do côncavo? Aonde que a pálpebra da Nicole entra, que é aqui. Pode abrir, pode fechar. Então, é um traço que eu farei. Essa maquiagem, meninas, é uma maquiagem mais pro dia a dia, tá? Mas é uma maquiagem elaborada. Aí eu venho com esse pincel aqui, que é o de côncavo, pra esfumar, tá bom? Que tem uma bolinha aqui na ponta. Então, eu venho aqui e tiro o traço marcado, porque eu não quero deixar essa marcação. Eu quero deixar o côncavo, mas sem deixar muito marcado, tá? Depois vocês vão entender por quê. Abre o olho, Ni. Olha, tá vendo? Você enxerga um sombreamento, mas sem ficar marcado. Ótimo. Agora, com o mesmo pincel, o chanfrado, que eu usei pra fazer o traço do côncavo, eu vou fazer um biquinho com a sombra preta, que é a Coal. Eu vou fazer um biquinho, um V deitado, na verdade, tá? Aqui, ó, no finalzinho da continuação do olho da Nicole. E pegando um pouquinho da continuação do traço do côncavo. Eu tenho que seguir a sobrancelha da Nicole, tá, meninas? Porque às vezes tem algumas pessoas que têm um olho bem pequenininho, né? Você vê ó, que o olho dela não é tão pequeno, que termina quase junto com a sobrancelha, mas a sobrancelha ainda passa. Então, a gente tem que trazer a maquiagem um pouquinho aqui, ó, próximo do final da sobrancelha. Aí, eu venho com aquele pincel, o de côncavo, e faço a mesma coisa que eu fiz com o traço da sombra marrom. Eu venho aqui e tiro o marcado. Agora, esse pincel aqui, que eu usei para fazer a marcação do côncavo, né? E depois o tracinho, o Vzinho da sombra preta no cantinho do olho da Nicole, eu vou usar ele para poder fazer já um traço e fazer uma iluminação aqui, um ponto de luz na sobrancelha da Nicole. Então, eu vou usar essa sombra aqui, que é a Crystalline, ó, essa daqui, tá? E todo traço que eu faço, eu sempre faço do meio pro final. E o que sobrou no restinho do pincel, eu venho e deposito aqui no começo. Ok? Agora eu vou aplicar essa sombra marronzinha aqui. Quando nós aplicarmos a sombra, a gente tem que fazer de forma depositando, tá, meninas? Aqui, ó. E ajuda também para que não caia no rosto de vocês. E faz...
né? Já fiz aqui o pretinho com côncavo e apliquei a sombra marrom, tá? Agora eu vou aplicar o delineador no olho da Nicole. Eu vou aplicar com delineador em gel. Tem muitas meninas que não conhecem ou até mesmo não gostam de usar, mas esse delineador em gel da Mary Kay aqui, ele é sensacional, tá? Esse aqui. Eu aplico ele com o pincel Duo, com essa pontinha aqui chanfrada. Então, nós aplicamos um pouquinho aqui no pincel, olha, e ajustamos, tiramos o excesso aqui na borda do potinho. Tá? E aí faz com que o pincel, ele fique mais certinho, ó, bem fininho, pra gente poder fazer o traço e fazer no delineado nos olhos, tá bom? Então, como eu fiz aqui em cima, né, o ponto de luz, eu faço também aqui no olho, tá? Pra fazer o traço do delineado, eu faço da metade pro final, depois venho aqui pro começo. Não gosto de puxar o olho, não gosto de fazer isso, tá? De ficar puxando o olho, porque quando a gente puxa o olho, eu não gosto de puxar o olho, porque quando a gente puxa, né, como é uma pele um pouquinho mais flácida, e aí o traço ele não fica da forma que a gente quer quando volta, tá? Então eu gosto de aplicar, só peço pra cliente fechar o olho e vou aplicando bem devagar, bem rente ao cílio. Ok, já apliquei então o delineador nos olhos, né? Já fiz um traço bem fininho, porque a Nicole ela gosta de uma maquiagem bem discreta. Agora eu vou aplicar o lápis no olho da Nicole, tá? Esse aqui é o lápis Black da Mary Kay. O nosso lápis, tem muita gente que fala assim que eu não gosto de lápis retrátil, mas o nosso lápis ele tem apontador na ponta, pra quem não sabe. Então a gente pode apontar, ele não vai ficar com a ponta grossa. E o nosso lápis é a prova d'água, tá, meninas? Então, assim, é sensacional para aquelas pessoas que transpiram bastante, coçam o olho, né? Ou vão dançar, enfim, né? Podem sair à vontade. O nosso lápis, ele tem que ser aplicado no crescimento do pelo, tá? Não é na marca d'água, porque senão aí tem gente que fala assim, eu fico com o olho irritado quando eu uso o lápis. Por quê? Porque aplico o lápis lá dentro e aí o produto tem contato com o olho, né? Então entra e irrita mesmo, é normal, tá? Então eu gosto de aplicar bem no crescimento do pelo, bem rente. Olha só. Tá. Agora eu vou fazer o ajuste, que eu sempre falo, né? Porque não é fácil ver a maquiagem toda borrada desse jeito. Então agora eu vou fazer o ajuste que eu prometi pra vocês, tá bom? Então esse aqui é o demaquilante da Mary Kay, tá? O nosso demaquilante é bifásico, ele tem silicone, não tem óleo, tá? Ele é próprio pra maquiagem, é a prova d'água. Então eu aplico um pouquinho do demaquilante na pontinha do cotonete e venho aqui, ó, pode ficar retinho ali. Eu venho aqui com o cotonete deitado, ó, vem cá um pouquinho. Então, eu vou fazer o meu ajuste, qual é o meu ajuste? É tirar esse excesso, né? Então, eu tenho que deixar a maquiagem, eu tenho que deixar a sombra dela equalizada e natural junto com o olho, né? Não pode passar muito, porque parece que essa sombra tá errada, né? Parece Dia das Bruxas. Então, agora eu venho aqui, ó, bem rente ao olho, com o cotonete deitado e termino aqui na sobrancelha dela, tá? Tiro o excesso. Trago um pouquinho. Ótimo. E aí eu faço os ajustes, porque como eu tirei o demaquilante, né, a base aqui pra fazer o ajuste, então eu venho e faço o ajuste. Né, então, onde nós temos que aplicar o blush? É na terminação aqui, ó, na pontinha da boca, aqui na pontinha da orelha, tá? Então, nesse gordinho aqui, ó, é onde eu tenho que aplicar o blush da Nicole.
Então, meninas, vamos lá. O blush que eu uso é o Cinnamon, tá? Que é esse marronzinho aqui, ele é um bronze, né? Então, eu aplico uma quantidade mínima. E eu aplico de dentro pra fora. Então, ele vai terminando, olha. É pra que dá aquele ar de terminação, né? E é sempre aqui, ó, do finalzinho da boca até a pontinha da orelha. Então, a sombra o blush da Nicole, eu tenho que aplicar aqui, ó, nessa região. Faz o biquinho. Ó, tá vendo? Dá certinho, ó. Marcadinho certinho. Ok? E agora eu vou finalizar com batom. O batom que a Nicole escolheu, que é esse líquido aqui, né? O mate líquido que voltou. Meninas, esse batom é sensacional. Então, meninas, olha só. Esse é o lado que eu maquiei a Nicole, né? Com pretinho, com olhinho esfumado 3D, sobrancelha, base, blush e o batom, tá bom? E aí vai virando um pouquinho, Nicole. Olha só que diferença, né? E aí, gostaram? Espero que sim.